Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Aqui em 1 Samuel 24, versículo 4 em diante até o 22 diz o seguinte. Aqui é um lindo episódio onde nós vamos aprender sobre a lei da base sólida. Vamos ver aqui o respeito de Davi por Saul e isso lhe proporcionou confiança. Não é à toa que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus, porque ele era um homem de respeito e confiança. Essas são as duas temáticas do dia de hoje, respeito e confiança na vida de Davi. Nós vamos aprender que a liderança opera com base na confiança em Deus, confiança nas pessoas maravilhosas que Deus coloca na nossa vida e confiança também no potencial de Deus que Deus derramou sobre nós, no nosso valor, o valor intrínseco que cada ser humano tem diante de Deus. Antes de Davi tornar-se rei, mostrou respeito pelo rei que o procedeu. E o rei que o procedeu, nós sabemos, foi Saul. Saul, infelizmente, falhou na prática desta lei da base sólida e por isso perdeu o reino, porque lhe faltou respeito, lhe faltou confiança no Senhor. E a Bíblia apresenta um contraste nítido entre a liderança de Saul e Davi, é o que nós vamos falar depois da leitura do texto bíblico aqui juntos, em nome de Jesus. Versículo 4, 1 Samuel 24, então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos do teu inimigo e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter-lhe cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu no seu caminho. E é interessante que aqui, aí Davi chama Saul, dá uma grande lição ali em Saul. Saul se envergonha completamente daquilo que ele estava fazendo, que estava perseguindo, querendo assassinar, querendo matar Davi. E nós vemos aqui uma linda lição que Davi dá a Saul. Olha o que diz o 16. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas as palavras, disse Saul: é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Disse a Davi: mais justo és tu do que eu. É o que disse Saul: pois tu me recompensaste com o bem e eu te paguei com o mal. Olha a vergonha, olha a culpa aqui de Saul. Mostraste hoje que me fizestes bem, pois o Senhor me havia posto nas tuas mãos e tu não me matastes. Porque quem há encontrado o inimigo e o deixar ir por bom caminho? É a pergunta que Saul faz. O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizestes. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e este se foi para sua casa, porém Davi e os seus homens subiram a um lugar seguro. Então nós vemos aqui uma grande lição de Davi contra Saul. Como é que Saul agia? Por que Saul não tinha a lei da base sólida? Por que Saul não respeitava os seus liderados e muito menos as pessoas que estavam sobre ele, no caso aqui Samuel? Em primeiro lugar, porque desde o início ele era autoconsciente, desde o início. Em segundo lugar, vemos que ele baseou-se no ofício sacerdotal, né? Ele achava que ele era sacerdote, mas na verdade ele nunca foi sacerdote, ele sempre foi rei de Israel por graça e misericórdia do Senhor. Em terceiro lugar, ele desobedeceu a Deus em coisas pequenas. Às vezes a gente acha que pode desobedecer a Deus em coisas pequenas que não vai dar nada. Não, irmão, não é bem assim. Não desobedeça a Deus em coisas pequenas, assim como fez Saul. Ele também perdeu a integridade ao encobrir o seu pecado diante de Samuel, tentou esconder, tentou se justificar e não resolveu sua situação diante de Deus. Perdeu a integridade ao encobrir o seu pecado diante de Samuel,
o que era impossível, porque Samuel era um profeta, era um vidente, tinha visão além do natural, no sobrenatural. Em quinto lugar, ele não se submeteu à autoridade provinda de Deus, que no caso aqui estava na pessoa do profeta Samuel. Ele não se submeteu à autoridade provinda de Deus. E como tem gente hoje igual Saul, que não se submete à autoridade de Deus, que não liga para líderes espirituais, que não se submete a ninguém, não se submete dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde for, não se submete à autoridade provinda de Deus, não reconhece, é um rebelde, é um insubmisso, faz motim, arruma confusão, né? É um rebelde. E é interessante isso, Saul era assim também. Em sexto lugar, era preocupado com a sua fama. Era um homem preocupado com a sua fama. Por isso, para ele lhe importava agradar o povo, agradar as pessoas, ter fama, se dar bem com as pessoas, em vez de agradar realmente e ser fiel ao coração de Deus. Mas Davi, em contraste a Saul, era totalmente diferente. Presta atenção como era Davi. Em primeiro lugar, Davi mostrou confiança em Deus desde o início da sua jornada. Davi demonstrou confiança em Deus desde o início do seu ministério, do seu chamado, da sua vocação. Em segundo lugar, Davi não reivindicou nenhum direito ou privilégio. Pelo contrário, ele aprendeu a ter fé, confiança, a descansar em Deus, a esperar no Senhor. Não reivindicou nenhum direito ou privilégio. Terceiro princípio que aprendemos, ele obedeceu a Deus em coisas pequenas. Você vê a fidelidade de Davi nas pequenas coisas, nas pequenas ordenanças de Deus com relação à sua vida. Em quarto lugar, Davi manteve a integridade, respeitando Saul, mesmo sabendo que o reino seria dele. Ele não pulou etapas, ele não fugiu de processos de Deus, ele esperou Deus entregar nas suas mãos o reinado prometido, outrora prometido e profetizado. Ele respeitou, manteve a integridade respeitando a Saul, que até então, até falecer, seria o rei de Israel. Em quinto lugar, ele se submeteu conscientemente à autoridade. Você vê Davi se submetendo a Samuel, se submetendo a Saul, se submetendo ao sacerdote, né, quando ele vai lá fazer aquela visita ao sacerdote em Siloé. Então você vê um homem submisso, um homem que se submetia constantemente à autoridade de Deus através de pessoas. E em sexto lugar, Davi desejava aumentar a sua reputação diante de Deus. A fama de Davi cresceu e Deus o exaltou perante os homens, mas o que importava para Davi era agradar a Deus e não as pessoas. Ele desejava aumentar a sua reputação diante de Deus. E assim nós temos que ter. Vou repetir aqui sobre Davi, que é o importante, é o positivo aqui. Ele mostrou confiança em Deus desde o início. Em segundo lugar, ele não reivindicou nenhum direito ou privilégio. Em terceiro lugar, ele obedeceu a Deus em coisas pequenas. Em quarto lugar, ele manteve a integridade respeitando a Saul. Em quinto lugar, se submeteu consistentemente à autoridade divina, através de pessoas, principalmente do profeta Samuel. E em sexto lugar, desejava aumentar a reputação diante de Deus. Então nós vemos claramente aqui a lei da base sólida. Se você quer ter uma vida sólida, uma base, um fundamento sólido na sua vida, lembre-se, é necessário respeitar as pessoas que estão sobre você, diante de você e debaixo de você. O respeito de Davi por Saul lhe proporcionava confiança diante de Deus e diante também das pessoas. Podemos aprender essa linda lição através da vida de Davi. Não seja Saul, seja Davi. Seja abençoado, seja um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Alguém que realmente respeitou o processo de Deus da sua vida e por isso foi chamado homem segundo segundo o coração de Deus. Por isso, o livro de Atos diz que Davi cumpriu o propósito pela qual ele foi chamado na sua geração. Então, se queremos ser assim, se queremos agradar a Deus, mantenha esse coração precioso diante de Deus. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Que a graça e a paz de Deus venha sobre você, te libertando, curando, restaurando,
dando provisão, bênção, milagres, maravilhas sobre a tua vida. Que a graça e a glória do Senhor, a paz que excede todo entendimento, a prosperidade do Altíssimo, o shalom que prospera venha sobre você, tua casa, tua família e tudo aquilo que você colocar à sua mão. Amém? Que Deus abençoe você, louvado seja o nome do Senhor, que as bênçãos de Deus estejam sobre nós e que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço para Edivandro Liscano, a Jéssica Suyane, a Débora Marques Fê, todos esses nossos amados irmãos estão aqui conosco. Que Deus os abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Amém? Que Deus seja contigo, meu querido. Aqui no link de descrição tem todas as informações da igreja, tem as informações de como você pode contribuir nesse ministério, exercer sua generosidade, ofertar. Também tem os horários do culto, as mídias sociais da igreja, todas as informações. Deixe seus comentários, dê um joinha, compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais. Seja uma ponte de amor em favor de outras pessoas. Coloca no seu story do Instagram, no seu Facebook, compartilhe, fique à vontade, no seu YouTube, seja onde for, qualquer rede social que você quiser. Coloque esse material à disposição, porque às vezes tem uma pessoa que precisa ouvir essa palavra e você vai ser uma ponte de amor, uma ponte de bênção na vida dessas pessoas. Um abraço para Juliane Felício também. Deus seja contigo, a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Amém.